Como verão, ao longo da história que lhes contarei, minha consciência surgiu dos estanques da criação com um propósito claro: ser o fiel exemplo da capacidade de um ser humano original da Terra e demonstrar ao universo que a manifestação do plano de Deus por meio do projeto humano é possível. Venho como São José, porque represento assim a perfeita união do homem com Deus, a vivência da unidade com o Criador, na transcendência da individualidade humana. Meu nome é Irmã Lucia de Jesus, eu sou monja da Ordem Graça e Misericórdia, a irmã a quem São José transmitiu o livro Da Origem à Origem, de agosto de 2016 a agosto de 2017. Quando São José começou a transmitir esse livro, quando ele anunciou que transmitiria esse livro, ele vinha transmitindo uma série de mensagens diárias sobre instruções espirituais e quando o ciclo de um ano terminou, ele nos disse que contaria a sua história. Nesse período, ele transmitiu mensagens semanais, que eram públicas, e diariamente ele nos contava essa história, que no começo nós pensávamos que seria a história apenas de São José, o pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. E quando São José começou a transmitir a história, que ele foi falando do surgimento da sua essência no universo, compreendemos que essa história era muito mais do que apenas a história de São José. Como ele mesmo disse no livro, como o título do livro, era a história do coração humano. Muitas vezes a consciência humana teve de começar tudo de novo. Cada tipo de ser que compõe a humanidade chegou à Terra em uma etapa evolutiva diferente. Eu cheguei no princípio. São José, ao mesmo tempo que ele está contando a história dele, como diz o título do livro, né, a história do coração humano e a história da vida dele, ele é um instrutor, né, ele é nosso instrutor. Então ele vai contando a história como que trazendo chaves de uma maneira muito leve. Ele vai mostrando como que a humanidade foi caindo em tantos pontos e ele, em alguns momentos, ele fala que ele está trazendo chaves para que a gente possa não fazer a mesma coisa que já foi feita. E ele chama atenção para aquilo. Então é um livro que não é só para a gente ler, mas é também para a gente estudar. Todas as experiências que vivi na humanidade se tornaram formas de compreender o coração humano. É por isso que hoje tenho uma particular compaixão para com o coração humano. E é também por isso que, apesar de todas as limitações e misérias humanas, não perco a fé nem a divina esperança de que viva uma transcendência dessas condições, porque eu mesmo a vivi e sei que é possível. No livro de São José, uma coisa que também me marcou, entre tantas, foi ele falar que Deus tem esperança nessa raça. Eu nunca ouvi isso, Deus ter esperança. Isso para mim foi inédito, aliás, é inédito. Ele ter esperança, é uma raça muito especial que ele criou. Não é para desenvolver o amor, o perdão. Então, eu fiquei encantada com isso. O livro é muito importante. De todos os livros que nós publicamos no trabalho, esse é o mais importante, porque tem um cunho realmente universal, planetário. Com muita alegria, lançamos o livro Da Origem à Origem, História e Vida de São José, a história do coração humano. Que neste tempo de tanta necessidade de cura, de aprofundamento interior, de despertar, este livro seja uma fonte para as almas sedentas. Adquira o seu, presenteie e difunda a instrução. Saiba mais em nosso site www.irdim.org.br. Irdim Editora, a serviço da ampliação da consciência.
intercede pelas almas dos não nascidos, dos não nascidos. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Ó Santo e puro coração de São José, humildemente te pedimos, intercede pelas almas dos não nascidos, dos não nascidos. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Ó Santo e puro coração de São José, humildemente te pedimos, intercede pelas almas dos não nascidos, dos não nascidos. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Invocamos a liberação, invocamos a salvação das almas que sofrem, dos inocentes que padecem, ó São José. Ó São José, ó São José, ó São José. Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. A very good evening, dear brothers and sisters. Que alegria sermos parte desta festa de São José. It is a great joy to be part of this feast of Saint Joseph.
aqui de Roraima, from here, Roraima, todos os membros da comunidade Luz Flor do Sagrado Tepuy, all the members of the Light Community Flower of the Sacred Tepuy. enviamos um caloroso abraço a todas as comunidades Luz, aos núcleos Luz. We send a warm hug to all the light communities and the light nuclei. Que saudades de todos! We miss you all so much. E também um fraterno abraço And we also send a fraternal hug a todos os que nos escutam por esta transmissão. to all those who are listening to us at this transmission. Hoje é realmente um dia de festa, Today is really a day of celebration porque São José, o nosso Pai, because Saint Joseph, our Father, é o nosso Pai intercessor. he is our intercessor Father, E ele é especialista nas causas impossíveis and he is an expert in the impossible causes que, pelo que percebemos, são a maioria das nossas causas. that, as we may perceive, are the majority of our causes. E hoje é o grande dia em que podemos entregá-las todas a este casto coração. And today is the great day when we can surrender all of them to this chaste heart. Então hoje vamos colocar aos pés do casto coração So today, let's place at the feet of the chaste heart tudo aquilo que em nós é incasto, everything which is not chaste in each one of us, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, in our thoughts, in our emotions, na nossa consciência, in our consciousness, nas nossas crenças, in our beliefs, tudo aquilo que precisa dessa pureza all those things which need purity, para que nos tornemos seres melhores so that we may become better beings e que irradiemos essa luz a todo o planeta. and we may radiate this light for all the planet. Então, com essa profunda esperança, With this profound hope, vamos começar o nosso trabalho, let's begin our work, agradecendo as palavras que vamos ouvir agora, giving thanks to the words that we are going to listen now. palavras santas e sagradas do casto coração. Holy and sacred words of the chaste heart. Sexta-feira, 9 de novembro de 2018, mensagem diária de São José, transmitida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, à vidente Irmã Lucia de Jesus. A alma que se consagra ao coração de Cristo e se entrega ao plano de Deus, antes de mais nada, coloca aos pés do Criador as suas misérias e as suas virtudes, dispondo ao Pai todo o seu ser para a transformação. A alma que se consagra ao coração de Cristo e se entrega ao plano de Deus é aquela que, reconhecendo sua pequenez e imperfeição, reconhece também a grandeza do Criador e sabe que quando o coração está aberto, o Senhor opera milagres dentro e fora dos seres. A alma que se consagra ao coração de Cristo e se entrega ao plano de Deus é aquela que, no mais íntimo de seu mundo interior, compreendeu que a vida não tem sentido se o espírito não estiver pleno e que neste tempo não há plenitude senão no cumprimento da missão espiritual de cada ser. A alma que se consagra ao coração de Cristo e se entrega ao plano de Deus, sabe que não existe o fracasso, mas sim as oportunidades de viver a humildade, a confiança e o fortalecimento da fé.
Hoje, o Criador os chama a um novo passo e a um novo ciclo, para que suas almas se consagrem, não para que sejam perfeitas, mas para que amem a perfeição que provém de Deus e caminhem em direção a ela, acreditando no milagre que o Criador fará em suas vidas quando se deixarem moldar por Ele. Acreditem que um dia vocês chegarão à perfeição, porque retornarão ao Pai. Sintam que para viver este tempo de unidade com o Criador, todo sacrifício é pouco, toda entrega é pequena e toda transformação é válida, ainda que os faça quebrar por dentro e por fora, e que assim não reconheçam nada de vocês mesmos, sequer suas melhores virtudes. Filhos, não há nada mais maravilhoso para o coração de Deus do que ver uma alma que se consagra a Cristo e se entrega ao seu plano, porque desta forma estão dando mais um passo no retorno ao seu coração, à fonte da qual partiram. Ao partir, vocês deixaram no profundo do Criador uma esperança, e cada vez que dão um passo em sua consagração, a esperança de Deus se fortalece. Por isso, hoje, plenifiquem seus corações, não apenas com a alegria de seus espíritos, mas, sobretudo, com a alegria do coração de Deus. Nesta tarde, os olhos do Pai derramam graças e bênçãos sobre o mundo, porque suas lágrimas são de regozijo. Eu os amo. Isso por confiarem no poder da transformação e nos milagres que o Criador fará em suas vidas. Seu pai e amigo, São José Castíssimo. E ofertando nossas vidas and offering our lives para essa entrega total a Deus, towards the complete surrender to God, não buscando a perfeição, not looking for perfection, mas sim em humildade a nossa transformação, but rather looking humbly for our transformation. Vamos iniciar o nosso trabalho de oração de hoje. Let's start our work of prayer today, pedindo por todos aqueles seres, asking for all those beings que necessitam desta luz de São José neste dia, who need the light of Saint Joseph at this day, especialmente aquelas que estão nos abismos, especially those beings who are at the abysses, que estão perdidas na ilusão destes tempos, those who are lost amidst the illusion of these times. Então vamos dar início fazendo juntos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Let's start doing together the sign of the cross in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amém. Vamos orar o devocionário ao Castíssimo Coração de São José. Let's pray the devotional to the most chaste heart of Saint Joseph. E pedir que essa oração chegue especialmente aos não nascidos. And ask that these prayers may reach especially the unborn. E todas as almas que sofrem. And all the souls who suffer. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade.
Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu Espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. O humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu Espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade
para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José,
obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. E enquanto cantamos esse próximo cântico, And as we will be singing the next song, vamos visualizar ou imaginar may we visualize or imagine que a nossa mente that our mind will go deepening e encontrando o caminho do coração. and reaching the path of the heart. Revelaste a este mundo as verdades mais supremas, com palavras tão simples, nos fizeste encontrar o coração. São José, Tu transformaste nosso peso e desfizeste os enredos da mente. Tu conduziste a uma nova humanidade. Estes homens imperfeitos aparentemente, Tu transformaste nosso peso em leveza e desfizeste os enredos da mente. Tu conduziste a uma nova humanidade. Estes homens imperfeitos aparentemente, mostra-nos a perfeição que habita no interior. Mostra-nos que a verdade se encontra no coração. No coração. No coração. No coração. Revelaste a este mundo as verdades mais supremas, com palavras tão simples, nos fizeste encontrar o coração. São José, Tu transformaste nosso peso em leveza e desfizeste os enredos da mente. Tu conduziste a uma nova humanidade. Estes homens imperfeitos aparentemente, Tu transformaste nosso peso em leveza e desfizeste os enredos da mente. Tu conduziste a uma nova humanidade. Estes homens imperfeitos aparentemente, mostra-nos a perfeição que habita no interior. Mostra-nos que a verdade se encontra
Prosseguimos em oração, unidos ao casto coração de São José. We continue praying united to the chaste heart of Saint Joseph, gratos por esta oportunidade de serviço a Deus, thankful for this opportunity of service to God. e nas próximas 30 contas vamos ofertar por todas as crianças do mundo. In the next 30 beads, we are going to offer for all the children of the world, Principalmente por todas aquelas que não encontraram, não conhecem o amor dos Sagrados Corações. especially for all those who still do not know the love of the Sacred Hearts. Oremos em espanhol. Let us pray in Spanish. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Oh humilde y casto corazón de San José, refleja en nuestra vida tu espíritu servicial de amor. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo,
auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Oh humilde y casto corazón de San José, refleja en nuestra vida tu espíritu servicial de amor. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad, para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén.
venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Venerable y castísimo corazón de San José, obrero y siervo fiel del Padre Altísimo, auxilia a la humanidad para que ella sea redimida por la gracia misericordiosa de Cristo, Rey del universo. Amén. Oh humilde y casto corazón de San José, refleja en nuestra vida tu espíritu servicial de amor. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Oh amado mediador e intercesor San José, pide por nosotros ante Cristo por toda la eternidad. Amén. Señor, mi verdadero tesoro se encuentra en el vacío del todo, porque tu Espíritu bondadoso me colmará de bienes divinos, que mis pies no se cansen de caminar y de abandonar el pasado, que tu luz suprema derrame las gracias celestiales que mi corazón necesita, sabio Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hoy me abandono a ti y confío mi pequeñísima vida a tu grandiosa voluntad, porque en tu eterno reino viviré para siempre. Amén. Companheiros, discípulos de tua instrução.
discípulos de tua instrução, em teu puríssimo coração, rogamos a Deus por paz, paz para este planeta, paz para este planeta, para este mais uma vez. Paz para este planeta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em teu coração reine a paz e a confiança em Deus. Que em teu coração reine a fé e a humildade, para que compreendas, filho, que nada neste mundo te pertence, que desta vida apenas levas os aprendizados mais profundos de teu coração, apenas levas o amor que podes desenvolver através do perdão e da misericórdia. Que não queira segurar nada, aferrar-se a nada. Bens materiais, relações humanas, afetos, conceitos, ideias, crenças. Nada deste mundo te pertence. Deixa que tua compreensão da vida se amplie. Deixa que tua consciência se expanda. Que teu coração permita que uma vontade superior atue em tua vida. Nada deste mundo te pertence.
Cada dia que abrires teus olhos, recorda que esse pode ser o último dia. Quantas vezes já lhes fizemos refletir sobre isso? Este pode ser o último dia. Onde está o teu coração? Onde está a tua consciência? Que ela esteja nas possibilidades de amar. Que ela esteja na plenitude de comungar com a vida, em todas as suas dimensões, em toda a sua expressão. Que a tua consciência esteja no serviço, em todas as oportunidades de servir e de entregar-se a Deus. Coloca a tua atenção no momento presente, nas pequenas coisas de teu dia, nas pequenas possibilidades de agradecer, porque são essas possibilidades que trazem grandes expansões de consciência. Não projetes teu pensamento para o futuro. Não projetes teu pensamento, tua vontade e tua aspiração para aquilo que não te pertence. Vive no eterno presente, porque esse presente, vivido com plenitude, é o que construirá a plenitude de tua vida em toda a sua expressão. O sofrimento, a angústia, a ansiedade, todas essas energias que ferem e desequilibram a consciência humana, provém da desconexão da mente humana com o tempo presente. Vive o aqui e o agora. Vive com gratidão as pequenas coisas da vida. E a tua gratidão abrirá as portas para um novo futuro. Comunga das dimensões superiores, comunga dos raios divinos, comunga das leis universais, comunga da graça constante, presente, comunga da presença eterna de Deus, vivo em todas as suas criaturas, que a cada passo teu coração se pergunte: Senhor, onde queres que coloque os meus pés? Reconstrói a cada dia teu vínculo com Deus, porque neste tempo de tanta confusão humana, onde as consciências perdem o discernimento, perdem a conexão consigo mesmas e com seu Criador, que tu, filho, busques em teu coração a resposta sempre em Deus. E ela virá. Um sopro de teu Criador te dará o entendimento
para tuas questões mais profundas. Te dará paz para teus maiores desassossegos. Te dará esperança diante das tuas maiores dores. Te dará fé diante daquilo que te é desconhecido. Jamais percas o vínculo com Deus, porque neste tempo do planeta, grande é a confusão das almas. Eu já te disse tantas vezes que não encontrarás referências neste mundo. A sabedoria, o discernimento, a paz, já não a encontrarás através da mente humana, dos conceitos humanos. Mas quando buscas com sinceridade a conexão com Deus, em teu próprio coração, escutarás as respostas. Em teu próprio coração, saberás o caminho. Em teu próprio coração, escutarás as palavras que deves pronunciar. Sentirás o silêncio que deves fazer. Verás as ações que deves realizar e as pausas que deves viver. Não temas estes tempos, não temas a consumação de teus dias. O que o Criador tem para ti é perfeito, ainda que seja incompreensível, ainda que em seu processo e em seu desenvolvimento expresse caos, confusão. O fim do fim dos tempos guarda em si um propósito perfeito. Assim como a cruz expressou tantos conflitos, tantas dores, tanto caos para as mentes humanas e seu discernimento, mas guardou em si um propósito perfeito que transformou as leis da terra, que transformou a vida humana e universal. Assim também estes tempos do planeta guardam em si a transformação da vida, a renovação da criação, não apenas da terra, mas toda a criação. Por isso busca a cada dia esta plenitude, busca a cada dia este contato interior, busca renovar teu compromisso com Deus e reencontrar em ti o vínculo com teu Criador. Como encontrarás respostas se não perguntas àquele que é dono de toda a sabedoria? Como encontrarás esse propósito se não voltas teu coração àquele que é o Criador de todo
A vida espiritual é simples, ao mesmo tempo que profunda. A consciência humana é única na criação universal e, ao mesmo tempo, guarda em seu interior mistérios que se alcançam com a simplicidade do coração. Com um simples voltar de teu coração para Deus, uma simples conversa, um diálogo com o teu Criador, podes reconstruir passo a passo este vínculo. Podes reencontrar a vontade de Deus para a tua vida. E isso deve ser vivido diariamente, não apenas uma vez, milhares de vezes, não apenas um dia, todos os dias. E dentro de cada dia, a cada instante, que teu coração reencontre a paz, que tua mente esteja unida à mente divina, que tua consciência esteja submersa em seu propósito superior, que cada um de teus passos estejam colocados sob as pegadas da vida crística, da renovação da criação. Que tuas palavras expressem amor, que teu silêncio expresse humildade. Não queiras vencer. Não queiras vencer os homens. Não queiras conquistar. Tua conquista se realizará no vazio, porque a entrega é teu verdadeiro triunfo. Teu Pai e amigo, São José Castíssimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.